O Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Amém? Eu estou aqui na Bíblia NVT, mas você pode me acompanhar na sua Bíblia, que provavelmente deve ser bem parecido. E Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhes dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim vocês só podem dar fruto se estiverem unidos comigo. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Amém? Eu vou te pedir para você dar um pulo no versículo 14. Nós só vamos ler mais 2 versículos rapidamente. Ache aí, localize aí na sua Bíblia. Versículo 14 diz o seguinte: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que meu Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Amém? Amém. Glória a Jesus. Irmãos, esse versículo 16 é o versículo chave da nossa mensagem. Eu queria falar com você hoje a respeito de Jesus te escolheu. Esse é o título da mensagem de hoje. Jesus te escolheu. E aí eu quero deixar uma indagação, uma pergunta: o porquê Jesus te escolheu? Mas antes, curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Espírito Santo, eu queria declarar a Ti a total dependência do seu servo para transmitir a sua palavra. Pai, a palavra não é minha, a mensagem não é minha, eu simplesmente sou um canal, um transmissor, um meio, uma antena, Senhor Jesus, que reflete a mensagem que vem de Deus. Eu interpreto a mensagem para os seus filhos, eu reconheço, Pai, o meu tamanho, por isso que agora eu peço, Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça, e o Senhor fale com a igreja através da minha vida. Mostra-me, Espírito Santo, me inspira, Espírito Santo, para que as palavras sejam claras e sejam as palavras a qual o Senhor quer trabalhar na vida dos seus filhos, a cada um no seu contexto, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Um forte aplauso para Jesus, por glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é digno de glória, nosso Deus é digno de honra. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, essa palavra, ela veio a mim e eu quero compartilhar com você algo sobre a escolha de Jesus para você. Olha, você pode olhar essas cadeiras aí e você consegue pensar em pelo menos umas 10 pessoas que poderiam estar sentadas nessa cadeira. Seja nessa igreja, seja em outra igreja, seja no CPG. Sempre há cadeiras vazias, você pensa, nossa, fulano poderia estar nessa cadeira, ciclano poderia estar nessa cadeira. Mas você está nessa cadeira. E um dia, você foi encontrado por Jesus. Um dia,
Jesus, ele te escolheu. Alguns estavam no mundo, outros estavam na igreja, mas é aquilo, né? Filho de peixinho. As pessoas dizem que peixinho mas na presença de Deus, isso não existe. Deus não tem neto. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos convertemos. Às vezes, Jesus te achou em um lugar X, em um lugar Y, mas a grande realidade é que todos nós, um dia, fomos encontrados, fomos chamados, fomos trazidos para perto de Jesus. Um dia, Jesus te convidou para segui-lo. Assim como os discípulos, Jesus chegou neles e falou assim: você vai deixar de fazer isso e agora você vai me seguir. De alguma forma, Jesus fez a mesma coisa com você. Você estava lá vivendo sua vida tranquilinho até que Cristo te chamou. E você decidiu aceitar esse convite. Você decidiu receber Jesus. Jesus, ele escolhe. Jesus, ele chama. Mas a decisão é nossa. Amém? Amém. E Jesus, ele te escolheu. Ele te chamou. Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus te chamou? É essa pergunta que eu quero responder nessa noite. Nessa manhã, estou igual, Alex. É essa pergunta que eu quero responder para você. Às vezes a gente está no Evangelho, está há bastante tempo, às vezes a gente sabe muita coisa, mas hoje eu acredito que algo vai ser expandido, porque o Espírito Santo ainda tem uma palavra nova todos os dias para nós. Amém? E Jesus, ele fala aqui que ele é o ramo, que ele é a árvore, na verdade, e que nós somos o ramo. Leandro, o que isso significa? O que isso quer dizer? Que bolhufa de árvore é essa? Jesus, ele se identifica, ele se compara com uma videira verdadeira. O que é a videira? A videira é uma árvore. Amém? E ele diz que nós somos os ramos. O que é os ramos? Uma árvore que dá frutos de uva, que é uma videira, ela tem diversos ramos. É como se fossem galhos, mas eles são um pouco mais flácidos assim, e eles vão dando os cachos de uva. E Jesus, ele faz essa comparação. Ele usa a árvore, usa o ramo, e ele usa também o lavrador. Quem que é o lavrador? É quem cuida da árvore, é quem poda a árvore, é quem faz o trabalho da árvore crescer. E o lavrador, na comparação de Jesus, é Deus. E Jesus, ele fala assim, que todos os ramos que não estão ligados à árvore, que não estão conectados à árvore, esses ramos, eles vão morrer, eles vão secar, e eles não vão dar frutos. Mas ao mesmo tempo, ele fala que os ramos que estão conectados à árvore, que estão ligados à árvore, não só vão dar frutos, mas como o lavrador vai podá-los, vai limpá-los para que eles dêem mais frutos ainda. Então, comece a refletir. Você, Silas, Vera, Val, você é o ramo. Jesus é a árvore, Deus é o lavrador. Essa é a comparação de Jesus para nós. E dada essa introdução, dado você entendido disso, te explicado, agora nós entramos de fato na nossa pregação. Irmãos, assim como Jesus diz no versículo 3, que nós fomos, que os discípulos, no caso, foram limpos pela palavra, porque essa palavra, essa comparação que Jesus está fazendo, ele está falando com os discípulos. E nessa fala com os discípulos, os últimos conselhos de Jesus, antes de alguns episódios, mas eu não vou entrar nesse mérito. Jesus, ele está falando algo muito importante para os seus discípulos. E assim como eu disse que você foi um dia escolhido, assim como eu disse que um dia você foi chamado, você também é um discípulo de Jesus, amém? Então essa palavra aqui é para você. E Jesus, ele usa essa comparação, e a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vocês que estão aqui, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Jesus fala isso para os discípulos. E vocês, de fato, estão limpos. A partir do momento que Jesus Cristo chamou vocês, quem roubava não rouba mais, quem
bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais. Pode ser que tenham pessoas aqui que estejam no processo, mas nossa grande maioria, pelo que eu conheço vocês já foram limpos pela palavra. Mas Jesus ele fala que há algo além de você ser limpo pela palavra. O evangelho, depois que ele te limpa, ele tem uma etapa a mais, uma etapa depois. E que etapa será essa? Aí Jesus ele fala, vocês já foram limpos, e agora vocês precisam ficar unidos comigo, na videira, permanecer na videira. E aí você pode olhar para mim e falar, Leandro, o que significa estar unido na videira? O que é isso de ficar unido na videira? Irmãos, você ficar unido na videira significa algo muito importante. Então veja, Jesus deixa claro que não basta nós só sermos limpos pela palavra. Ou seja, não basta você ser alcançado por evangelho, começar a seguir a Jesus. Depois disso, tem algo a mais. E esse permanecer na videira que Jesus fala é algo muito profundo. Irmãos, Deus ele não te chamou para um evangelho de rotina. Deus ele não nos chamou para um evangelho de dia a dia. Como assim, Leandro? Deus não nos chamou para que a gente fosse os mesmos, os discípulos, do mesmo jeito que nós começamos a nossa caminhada cristã. A partir do momento que você começa a seguir Jesus, que você já está limpo pela palavra, Jesus ele começa a te revelar algumas coisas. Como assim Jesus começa a me revelar algumas coisas? No versículo 10, eu vou ler aqui para vocês. O versículo 10 diz o seguinte: se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Esse obedecer os mandamentos de Jesus é o que significa o permanecer. Esse obedecer os mandamentos de Jesus é o que significa você estar ligado à videira. Ainda pode dar um ponto de interrogação na sua mente, mas que mandamentos são esses? Veja, para que você continue a caminhada cristã, depois que você é limpo pela palavra, você precisa permanecer. Permanecer significa guardar os mandamentos de Jesus. E quais são os mandamentos de Jesus? Será que há coisas ainda que nós não aprendemos? Será que há coisas que ainda nós não fazemos? Será que há alguma coisa que eu ainda não aprendi de Jesus? Eu queria que você fizesse essa pergunta no seu subconsciente, na sua mente. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, temos 10 anos de crente, 20 anos de crente, 10 anos de igreja. Mas será que você tem guardado todos os mandamentos de Jesus? E, irmãos, isso não é sobre religiosidade. Não é ser como um fariseu que tinha lá 603 mandamentos da lei e seguia à risca, e quando alguém saía fora, um momento, tacava pedra, era apedrejado, morria, tinha penalidade. Não é sobre isso. Os mandamentos de Jesus, você aprende no discipulado. Como assim, Leandro, no discipulado? Quem caminha dia a dia com Jesus, aprende de Jesus. Então, imagine, Jesus chegou para você, ele te escolheu, ele te chamou, ele te separou, e ele fez com que você, por meio da palavra, fosse transformado, fosse mudado, deixasse as coisas do mundo. E conforme você vai caminhando com Jesus, como os discípulos fizeram, porque os discípulos largaram suas vidas a partir do momento que Jesus chamou. Só que os discípulos, eles aprenderam as coisas importantes no caminhar com Jesus. E Jesus, ele deixou muitos mandamentos. Que mandamentos são esses? O que Jesus ordenou? O que Jesus falou? E eu quero deixar uma reflexão para você agora. No versículo 15, versículo 14, na verdade,
diz o seguinte: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. No versículo 15 diz o seguinte: eu não vos chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que faz, mas o patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Vamos lá então. Para você ser amigo de Jesus, você precisa fazer o que Jesus manda. Jesus manda que você permaneça e que você guarde os seus mandamentos. E Jesus, ele fala que aquele que permanece, aquele que guarda os mandamentos, esse ouve o que Jesus diz. E ele fala que a partir do momento que você faz o que Jesus manda, você se torna amigo de Jesus. Eu queria te deixar essa reflexão. Hoje, você se considera um servo ou você se considera um amigo de Jesus? O que é que diferencia um servo de um amigo? O amigo, ele obedece o que Jesus fala e ele ouve de Jesus tudo o que Jesus sabe do Pai. Eu queria te fazer uma pergunta. O que é que você tem ouvido de Deus ultimamente? O que é que você tem ouvido de Jesus? O que é que Jesus tem revelado para você? O Evangelho, ele tem sido as mesmas coisas que você aprendeu há 10 anos atrás? Ou a palavra de Deus não se renova? Ou Jesus é que não fala conosco? Jesus tem falado com você? O que você tem ouvido de Jesus? Porque se você é amigo de Cristo, e se você segue os mandamentos de Cristo, Cristo fala com você. Cristo revela as coisas para você. O que ele tem revelado para você? Então, fica essa pergunta: será que de fato nós somos amigos ou nós somos servos? Nós somos pessoas que estamos caminhando na rotina do Evangelho ou nós somos amigos que ouvimos a voz do Senhor? Irmãos, ser discípulo de Jesus é seguir Jesus. E seguir Jesus é deixar com que Ele vá na sua frente e aonde Ele for, você vai. O que Ele fala para você fazer, você faz. Só que Jesus, Ele precisa dizer para você o que você deve fazer. Como você vai saber para onde ir se você não ouve Jesus dizer? Se você não ouve Jesus falar? Nós estamos igual um escravo. Estamos fazendo as coisas para o Senhor, mas não sabemos o que o nosso patrão faz, o que o nosso patrão quer. Nós não sabemos para onde nosso patrão está indo. Jesus está indo para um lugar e você está indo para outro. E você está todos os domingos aqui no culto. Nós precisamos ser amigos de Cristo. O discipulado é sobre obedecer e ouvir. O discipulado é sobre obediência e ouvir. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor Jesus, nós estamos seguindo os nossos próprios pensamentos. Ah, mas o Senhor Jesus deixou a palavra, é verdade, mas quem é que revela o que a palavra diz? Sem a revelação da palavra, sem aquilo que é espiritual, sem aquilo que é a voz de Deus, isso aqui pode ser só um livro. Se você abrir esse livro e ler, e 5 minutos depois você esqueceu, de que adiantou? Guardar os mandamentos de Jesus é praticar a palavra de Deus. É o Espírito Santo revelar o que está escrito para você. A palavra de Deus vai dizer assim em João 16, que Jesus disse para os discípulos: tenho muito a vos revelar, muito a te falar, mas se eu falar para vocês, vocês não vão suportar. Portanto, aguardem que eu vou mandar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vos revelará as verdades. Se o Espírito Santo vai revelar as verdades, onde é que estão as nossas revelações? Irmãos, muitas das vezes, nós estamos sempre esperando a revelação do pastor, nós estamos esperando a revelação do irmão, a revelação do reverendo, do bispo, da irmã que ora, da irmã do coque, do não sei o quê. Você está sempre pedindo oração e você quer sempre uma resposta que venha de outro lugar. Mas o Espírito de Deus já desceu para te revelar as verdades. E Cristo quer falar diretamente com você. Se você é amigo de Cristo, você não precisa de um terceiro. Você é o amigo de Cristo. Não é um fulano que conhece a Cristo que passa as coisas para você. É você que precisa ouvir a voz do Senhor.
Se nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e agora eu vou para a Bíblia de uma maneira mais generalista, o que Jesus nos deixou de mandamentos? Jesus ele fala que aqueles que são amigos deles seguem os mandamentos. O que é que Jesus nos deixou de mandamento? Irmãos, em Mateus 16, 24 vai dizer assim, que aquele que quer vir após mim, aquele que quer seguir a Jesus, ele precisa negar-se a si mesmo, renunciar a si mesmo e morrer para ele, para que Cristo viva nele. E diz também que nós precisamos carregar a nossa cruz diariamente. Então veja, quando você começa a ouvir os mandamentos de Cristo, a sua vida, ela não pode continuar a mesma. O Senhor Jesus, quando te chamou, quando te escolheu, quando chamou Robson, quando chamou a Val, quando o Senhor Jesus te escolheu, Ele não escolheu você para viver a sua vida, para viver os seus sonhos, para viver os seus planos. Ah, Leandro, quer dizer que meus planos não vão se realizar, que os meus sonhos não vão se realizar? Se for da vontade do Senhor, vai. Só que existe algo muito maior, que é os planos de Deus. E quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida precisa, sabe o que fazer? Desaparecer, morrer. Então, você precisa morrer. Como assim? Eu, Leandro, as minhas vontades, o que eu quero, aquilo que eu acho que eu sou, a partir do momento que Cristo me escolhe, Cristo me chama, não posso mais ser o Leandro. A partir do momento que Deus chamou você, Robson, você já não pode mais ser o Robson. A palavra vai dizer aqui no versículo 16, que eu vos nomeei. Esse nomear não está falando de trocar o seu nome, mas está dizendo que você já não é mais aquela pessoa que você era antes. E a partir do momento que você é limpo pela palavra, Cristo te chama para algo diferente. Irmãos, quando você morre para a sua vida, quando você morre para você mesmo, quando você deixa Deus dizer o que você precisa fazer, você vai descobrir um evangelho, você vai descobrir algo que você nunca achou que existia. E tem muitas pessoas que estão resistindo à morte de si mesmo. Você está na igreja, você vive na igreja, você vive no culto, mas tem algumas coisinhas que você não quer deixar, que você não quer deixar que Deus trabalhe, que você não quer mudar, que você não quer morrer, que você não quer matar. O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito? O que você tem trabalhado? Eu tenho certeza que Deus te chamou, e Ele não te chamou para você viver a sua vida. Ele te chamou para você viver a vida que Ele te deu. Amém? E junto com viver essa vida que Ele te deu, Ele fala para nós carregarmos a nossa cruz. Esse é o chamado de Jesus. Se você quer ser o meu discípulo, morra para você mesmo e carregue a sua cruz diariamente. Ah, eu não vou enfrentar esse ministério, eu não vou fazer isso que Deus me chamou, eu não vou entrar nesse lugar porque eu não quero, porque é muito complicado, porque não sei o quê. Irmãos, carregue a sua cruz diariamente. A cruz que Jesus falou, Ele não deixou claro se era pesada, se era leve, se fulano era melhor, se fulano era pior. Jesus, Ele quer que você morra e viva a vida dele. E nessa morte, você vai ter que carregar a sua cruz. Para carregar a cruz de Jesus, você precisa de uma decisão. Jesus, Ele fala, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, você está obrigado aqui? Ninguém está obrigado aqui. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, quando te escolheu, quando te chamou, Ele não te chamou para você viver um evangelho raso. Ele não te chamou para você viver na rotina. Ele não te chamou para você enterrar aquilo que Deus te deu. Deus, Ele te chamou para que você viva a vida dele. Aí você pode perguntar, Leandro, que vida é essa que Deus tem para mim? Que negócio é esse? Irmãos, eu já estou concluindo. Eu quero dizer para você e responder a sua pergunta agora. Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus te chamou? Sabe por que Jesus te escolheu? Jesus te escolheu para que você desse frutos. Como assim frutos?
Você, desde que você nasceu, ou talvez desde o momento que você se converteu, desde o momento que você foi chamado, Deus te deu algo. Eu não sei o que foi, talvez olhando alguns aqui, convivendo, eu posso até dizer, mas Deus te deu algo. A palavra vai dizer assim, que Deus nos chamou para mestre, outros chamou para evangelista, outros para ajudar no louvor, não sei o quê. A igreja há diversos ministérios e a obra de Deus ela é muito grande. Quando Deus te escolheu, Ele derramou algo sobre você. Val, quando Deus te escolheu, Ele derramou algo sobre você. Edson, quando Deus te escolheu, Ele derramou algo sobre você. Nenhum de nós aqui fomos escolhidos aleatoriamente. O Senhor Jesus, quando chamou os discípulos, Ele já sabia quem os discípulos iam se tornar. Na caminhada do discipulado, eles foram preparados. Pedro, o discípulo mais improvável de todos, Jesus fala sobre você, eu vou edificar a minha igreja. Jesus não chamou os discípulos à toa. E você não é diferente. Quando você foi escolhido, quando você foi chamado, tem algo sobre você, foi te dado algo. E para que Deus te deu esse talento? Para que Deus te deu esse algo? Para que Deus escolheu você? Ele escolheu para que através disso você desse frutos. Para que através disso você desse frutos. Que frutos são esses? Irmãos, existem frutos internos e frutos externos. Como assim frutos internos e frutos externos? Existem os frutos do Espírito, existem os frutos que nós desenvolvemos em nós, ou seja, o Espírito Santo nos capacitando para cada dia mais a gente viver em santidade, para cada dia mais a gente ter sabedoria, para cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo, para cada dia mais fazermos e sermos pessoas diferentes. Então, os frutos vão germinar em você de diversas maneiras. Muitas pessoas precisam de autocontrole, outros precisam ter uma mente renovada, e os frutos, através do discipulado, eles vão te moldando. Se você visse Pedro no início da caminhada e no final da caminhada, você vai falar, são duas pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque os frutos do Senhor foram gerados nele ao decorrer do discipulado. Só que também existem os frutos externos. O que são esses frutos externos? É quando você pega tudo aquilo que Deus te deu, todo o seu talento, tudo que o Senhor derramou sobre você, toda a sua capacidade, e você começa a gerar frutos para a obra e o reino de Deus. Eu não sei para o que o Senhor te chamou. Eu não sei exatamente para o que o Senhor te escolheu. Mas eu queria dizer para você que se você não está usando, se você não tem buscado, comece a buscar. Comece a usar. Se o Senhor derramou um talento, se o Senhor derramou algo sobre você, comece a fazer, comece a usar. Leandro, Deus me chamou para ser um pregador. Já falou 6 vezes para me pregar. O que você está esperando para ler a Bíblia? O que você está esperando para fazer um curso de teologia? Leandro, eu tenho para mim que o Senhor me chamou para participar do ministério de intercessão, para ser uma pessoa que ora, que ajuda, que vai visitar as pessoas, que ora. O que você está esperando para começar a orar de madrugada, a pegar os montes, para começar a ter contato com o Senhor em oração? Ah, Leandro, eu sinto que o Senhor me chamou para participar do louvor, para ser líder de adoração, para ajudar na adoração. Você tem aprendido de Deus o que a Bíblia fala sobre adoração? Você tem procurado aprender a cantar, tocar? Irmãos, não há tempo para nós perdermos. Jesus te escolheu por um motivo. Você não está aqui aleatoriamente. Esse banco que você ocupa era para você mesmo ocupar. Não era para fulano, não era para ciclano. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou Val, o Senhor te chamou Júlia, o Senhor te chamou Silas. E Ele chamou nós para participarmos da obra. Chamou nós para dar frutos. Irmãos, vai chegar um dia que o Senhor virá e todos nós vamos ser colocados diante do trono de Deus. Quais são os frutos que você terá para apresentar para o Senhor? Quais serão os frutos que você terá para apresentar para o Senhor? Você não vai poder dar desculpa. Se você ler aqui o versículo 4, eu não vou lembrar, mas há um versículo entre o 15 e o 16 que diz
Que a partir do momento que a palavra começou a limpar os discípulos, Jesus falando, vós não podereis dar desculpas, porque eu já te mostrei, eu já te ensinei. Irmãos, a palavra está sendo pregada aqui agora para você. Você está ouvindo a palavra de Deus. E há chegar um dia que o Senhor perguntará, onde é que estão os seus frutos? Irmãos, para caminhar para o final, você pode até estar na igreja, você pode até viver em oração, você pode até cantar de vez em quando, mas se você não negou a si mesmo e não entregou a sua vida 100% para Jesus, eu tenho algo para te dizer. No dia do julgamento final, no dia do juízo final, o Senhor vai perguntar assim para você, ou vai falar para alguns, melhor dizendo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu queria deixar uma reflexão. Será que você pode estar na igreja, viver na igreja, vir ao culto e não conhecer a Deus? A palavra diz assim, que sem você estar no ramo, ou sem você estar na videira, sem você estar conectado com Jesus, nada você pode fazer. Nada você pode fazer. Então veja que sem conhecer ao Senhor Jesus, sem ouvir a Jesus, sem estar conectado na videira, você não é discípulo. Você é somente um seguidor. Você é somente um servo / escravo. Irmãos, no versículo 16, diz o seguinte, eu quero deixar isso muito bem claro para vocês. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem frutos. E esses frutos não se percam. Isso a fim de que tudo que pedires em meu nome, a fim de que meu Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. E nesse mesmo texto, Jesus ele fala o seguinte, que aquele que fizer isso, aquele que estiver conectado, aquele que der frutos, esse sim é um discípulo. Assim sereis meus discípulos. Irmãos, se você não estiver conectado com a videira, se você não entregar sua vida 100% para Jesus, não é 98,5%, é 100%. Se você não ouvir Jesus falar com você, acredite em mim, você não é um discípulo. Essa verdade, ela pode até doer, mas ela vai te curar. Você não é um discípulo. Se você não dá frutos, se você não gera frutos internos em você, e você não gera frutos na obra do Senhor, você não é um discípulo. E a palavra vai dizer assim, que aquele ramo que não dá frutos, ele não é só cortado, como ele é jogado fora e queimado. Eu preciso dizer para você o que isso significa? Muitas pessoas vão chegar diante de Deus, Senhor, mas eu orei, em seu nome eu curei, eu fiz, e blá, 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 blá. E o Senhor falou, eu não te conheço. Você não estava conectado com a videira. Você não estava conectado comigo. Você não ouvia o que eu falava com você. Você era um crente rotineiro. Você ia para o culto, voltava para casa. Ia para o culto, voltava para casa. Você era mais uma multidão. O Senhor, Ele não busca esses. O Senhor, o desejo dele é que todos sejam discípulos. Mas tem muita gente que se contenta em ser seguidor. Se contenta em ouvir o reflexo da voz de Cristo. Um fala lá, que fala para o outro, que assiste a pregação na internet, e você ouve. Mas lê a Bíblia, a palavra, ter a revelação do Espírito Santo. Zero. Você não é um discípulo de Jesus. Leandro, você está dizendo que eu não sou um discípulo de Jesus? A palavra é muito clara. Se eu falasse que você é, eu estaria mentindo, porque está escrito. É tempo de nós darmos frutos. Frutos dentro de você. O Senhor precisa gerar frutos em você. E é tempo de nós darmos frutos para o Senhor, na obra do Senhor. O Senhor não te chamou
para você ser mais um, para você ser um seguidor, Ele te chamou para você ser um discípulo. Se quer vir após mim, siga-me, negue-se a si mesmo, morra para você mesmo, carregue a sua cruz, guarde os meus mandamentos e ouça a minha voz. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Não queira experimentar um ramo que é jogado fora. A última coisa que eu quero dizer para você nessa manhã é que a palavra diz que aquele ramo que dá fruto, o lavrador que é Deus, ele vem e ele continua limpando, dando força, agitando, colocando as mãos, sendo com ele. Ou seja, quanto mais você dá fruto, mais o Senhor vai te capacitar para você dar fruto. Leandro, eu não sei fazer, como que eu vou começar? Quanto mais você gerar frutos dentro de você e na obra do Senhor, mais frutos você gerará. O Senhor, Ele quer aqueles que se posicionam para gerar os frutos. Ele quer aquele que começa. Os discípulos, eles não estavam prontos no início da sua caminhada, mas eles falaram, Jesus chamou, eu vou. Essa é a decisão hoje. Eu vou, eu quero, eu vou fazer. No processo o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai podar o meu ramo, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me ensinar. Leandro, eu não sei pregar, o Senhor vai te ensinar. Leandro, eu preciso me santificar, eu não sei, não consigo fugir do pecado, o Senhor vai te dar força. Mas precisamos nos decidir. Amém? Então é sobre isso que a palavra está falando. Creia, creia. Essa palavra, ela fala muito sobre algo forte, que é não estar conectado com a videira, mas também fala sobre capacitação. A partir do momento que você for ser um discípulo de Jesus, Jesus, ele se encarrega de ser o mestre. Se você é o discípulo, o Senhor vai ser o mestre. E o mestre, ele não nos desampara, o mestre, ele não nos falta, o mestre, ele, pelo contrário, ele nos dá força para caminhar. O desejo de Jesus é que você seja um verdadeiro discípulo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Fique de pé nessa manhã.